que toda coordenadora precisa fazer durante o dia, na sua semana, mas que é muito desafiador. É desconfortável e muitas vezes até adia, porque gera muitos problemas. E além de problemas, a situação ainda pode gerar uma grande discussão. Se você pensou que é pontuar o professor, muito bem, exatamente isso você acertou. É ou não é desconfortável, desgastante emocionalmente, muitas vezes você ter que alinhar algo da prática do professor. E é um momento até muito delicado, que se a gente não souber como falar, acaba que magoa o professor e nos magoamos também. E ao invés de acertarmos, alinharmos os ponteiros, vamos assim dizer, a situação piora e piora muito. Mas existe formas que você pode aplicar, estratégias que ao pontuar o professor não vira discussão. Muito pelo contrário, vira um momento de partilha e de aprimoramento. Quer saber como? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no programa Bate-Papo de Coordenadora, onde todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu converso com alunas do método Liderar com Sutileza, Líderes Ouro, coordenadoras que atuam com segurança. E a convidada de hoje é a coordenadora Michele, e ela vai compartilhar a história de como que ela conseguiu superar a insegurança, o medo, e hoje ela pontua qualquer situação com o professor com muita segurança e é muito respeitada na sua prática na coordenação. Essa história vai te ensinar e também vai te inspirar. E nós estamos numa live também muito especial, porque estamos prévia a acontecer a semana mais importante na coordenação. É a Semana da Coordenadora Segura, de 27 a 31 de março. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio do perfil do Instagram, na descrição do vídeo também no YouTube. É um evento com aulas e materiais para que você tenha segurança para lidar com os professores em menos de um mês e transformar a sua semana intensa em uma semana produtiva, em dias tranquilos. Quanto? De 27 a 31 de março. Depois da live você se inscreve, porque aqui eu vou chamar a Michele, que já está esperando. Vamos lá, Michele, estou te enviando o convite aí, tá? Certo, Michele? Muito bem. Só você virar aí a câmera para o seu lado agora, na frente. Aê, tudo bem, Michele? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, você está me ouvindo bem? A imagem também? Tudo certinho? Bom confirmar, né? Maravilha, Michelle. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, ter que pontuar o professor, porque quando a gente adia, o problema triplica. Mas não precisa adiar, não. Quem estiver aqui com a gente vai aprender de forma prática. Mas antes, Michelle, por favor, se apresente. Três perguntinhas rápidas para você apresentar aqui para quem não te conhece. Qual o contexto que você atua? Há quanto tempo na coordenação? E se hoje você tem segurança para lidar com seus professores? Eu chamo Michelle, estou na coordenação há 10 anos e hoje, depois de começar o curso Liderar com Sutileza, sim, eu tenho segurança em pontuar os meus professores. 10 anos na coordenação. Vai ter muita experiência para compartilhar aqui. Que bom que você aceitou o convite. Fico feliz de estar aqui com você. Michele, vamos falar para que algumas pessoas pensam o que seria pontuar. Normalmente, o que a gente faz no dia a dia é críticas construtivas, é cobrar o professor. E, na verdade, nem cobrar gera resultado e críticas não constroem nada. Uma coordenadora segura, ela pontua o professor no que é necessário. Também não é deixar passar. Mas para trazer clareza na nossa conversa de hoje, o que é pontuar o professor? Olha, para mim foi muito difícil entrar nesse assunto, porque eu tinha o pontuar como uma bronca. Então, assim, eu não sabia pontuar o meu professor, eu sabia criticar. Então, eu fui aprendendo ao longo do curso que pontuar o professor era ensinar ele no que não estava legal, mas como fazer, e não simplesmente só o faça. E não é dar bronca. Você tocou uma questão importante. Então, muitas vezes, há essa crença e nos deixa insegura, porque ninguém quer dar bronca. Dar bronca é desconfortável. Quem dá bronca é mãe, filho, né? Então, eu vou dar bronca. Bronca por si só já é algo desagradável para quem vai dar a bronca. Você imagina para quem recebe a bronca? É pior ainda. Então, não é dar bronca, tá muito claro aqui, pontuar como você trouxe, é trazer clareza para o professor e até mesmo ensinar no que precisa ser ajustado nessa prática com o professor.
Só que o que que mudou? Quando você entendeu que não é dar bronca, que pontuar com segurança é orientar o professor, o que que mudou na sua relação com os professores? Porque, na verdade, no começo eu não tinha nem coragem de dar bronca. Eu escrevia recado no semanário, né? No caderno planejamento delas. Olha, isso está errado, olha, não é assim que faz. Então, nem essa postura eu tinha no começo, né? Então, hoje não. Hoje eu já entendi que a questão do pontuar ele precisa ser preparado. Então, não é no corredor, não é na cozinha, não é no parque. Tem que ter o local, tem que ter o como e explicar para ele como ele vai chegar no resultado final. Né? Não é simplesmente, ah, tá errado isso, pronto. E aí você falou uma situação também que é muito comum acontecer. Pela insegurança de abordar o professor, então muitas vezes a gente acaba dando um recadinho no WhatsApp, como você falou no seu caso, escrevia no semanário. Só que isso não faz com que o professor tome consciência do que precisa mudar e melhorar. Muitas vezes gera o inverso. O professor se revolta, fica chateado pela forma que é abordado, não é? Michele, mas antes de eu continuar, deixa eu só conferir com você. A sua internet, pelo menos aqui, está às vezes falhando. A minha imagem está boa para você? A sua imagem às vezes falha para mim, mas eu te escuto Ah, bem. tá. Deixa eu verificar assim, qual sinal da internet eu estou. Se eu estou mesmo no Wi-Fi ou no 3G, 5G, senão não funciona. Tá certinho aqui. Você tá também na internet Wi-Fi ou tá pelo 5G? Pelo Wi-Fi? Então tá bom. Se falhar, você me avisa, tá bom? Daí eu repito, não tem problema não. Tá bom. Tá bom? E aí, Michelle, então antes o que você fazia, ao invés de ter a coragem de falar com o professor, então você anotava no planejamento. E aí, como que era a reação do professor? Ele reagia bem? Ele realmente compreendia? O que que acontecia nesse momento? Sempre parecia que era pessoal. Porque, ah, colocou no meu caderno de novo a questão. Nossa, lá vai ela colocar coisa de novo no meu caderno. Então, tinha a impressão que era algo pessoal, né? Que não era algo para o melhora do professor e do trabalho da escola. Sim, parecia que era só ele, só com ele. E como é que você mudou isso? Olha, no começo foi muito difícil. Porque assim, eu precisei me abrir com elas, né? Olha, eu tô fazendo um curso, porque eu já vim de duas pós de gestão de pessoa e nada dava certo. Eu falei, não vai dar certo de novo. E aí eu me abri com elas que eu estava fazendo um curso, que muita coisa ia mudar, que talvez eu mudasse alguma coisa, mas não era. Eu estava tentando mais uma vez, né? E aí eu comecei a marcar as reuniões semanais. E aí eu chamo elas para conversar semanalmente. Então não tem mais aquela coisa, nossa, tá na sala toda semana, nem sempre precisa ter algo para pontuar. Então hoje eu sinto segurança, depois que eu comecei o curso do Midas, o liderar com sutileza. Eu sinto segurança sim e percebo que a equipe também se sente segura a ser pontuada. E isso que você falou é outra questão importante. Chamar o professor para ter reuniões periódicas não só para dar bronca. Porque muitas vezes fica, ixi, me chamou para quê, né? Igual aluno vai para a secretaria, ia lá, foi para a secretaria, né? Então, quando não temos o hábito e a rotina de dar feedback ao professor continuamente, e não é para dar bronca, como você trouxe, para ouvir, ter essas reuniões, quando necessário, consegue alinhar. Por quê? Porque você tem a confiança da equipe, a credibilidade, como você conseguiu. Mas então, me conta mais, essa relação, como era antes esse relacionamento com o professor e como é hoje o relacionamento depois que você conseguiu ter a segurança para pontuar quando necessário? Como é esse relacionamento? Eu percebo que elas entendem agora quando eu falo que é uma questão profissional. E não é mais, de novo, a tia que está levando bronca. Então já desmistificou a questão de ser pessoal e profissional. Então a gente consegue ter um relacionamento muito bom, é uma coisa muito segura e não tem mais aquela questão de pegar o caderno, que nem às vezes eu via que elas pegavam o caderno já virando o olho, tipo, ah, lá vem recado no caderno de novo, né? Já não tem mais. Você sente a equipe mais motivada em relação a antes, no período que você não conseguia pontuar ou fazer de outras formas? Mudou algo na questão da motivação e engajamento dos seus professores? Olha, a minha equipe é muito gostosa de trabalhar. A minha equipe se dá muito bem, ela é uma equipe motivada. Essa semana a gente está no desafio da Semana das Mulheres. Então, um dia para vir de rosa, um dia de cabelo preso, um dia...
e toda a equipe está interagindo. Então, a equipe está sempre engajada. E é uma coisa importante, todos nós coordenadores que sonhamos em ter uma equipe engajada, participativa. E muitas vezes também, nessa questão de pontuar o professor, eu não sei você, Michele, vou até te perguntar. Muitas vezes eu pensava assim, poxa, mas se eu ficar cobrando, vamos assim dizer, porque até então eu achava que era cobrar, não entendia que pontuar era necessário e, não, nem a forma de realizar. Então eu falava assim, eu vou deixar passar, porque se eu ficar cobrando, eu vou acabar desmotivando o professor. Então eu deixava passar os problemas que só pioravam para que eu que tinha que parar tudo para resolver e a bomba estourava, voltava para minha mão. Você tinha esse medo também, Michele, de pontuar o professor antes, né? Então a gente pensava que era cobrar e se indispor com a equipe. Você tinha esse medo? Olha, eu passei as duas fases. Eu passei a fase de ligar, nem vou falar mais, porque o professor não vai gostar de mim. E passei a fase de ser muito chata. Então, assim, na onde eu tivesse, podia ter 4, 5 pessoas, eu falava para aquela pessoa que ela precisava ouvir. Por medo. Então, eu tinha o medo de não falar e ela não, não para não ficar ruim com ela, ou de falar muito para mostrar que era meu poder. Disse bem, são duas fases. Ora a gente tá atrás e deixa correr solto, não aguento mais falar, vamos deixar assim mesmo, não é? Ou então a gente bate de frente, doa quem doer, quero nem saber, melhor doer em você do que doer em mim, né? Então a gente passa por essas fases, não é? Exatamente. E para a gente aqui, assim, porque é uma escola de uma quantidade pequena, né? Então era aquela coisa. Ou eu batia demais, ou eu assoprava demais. Então, então tá bom. Então deixa que se vier o problema eu resolvo. Ah, não, agora eu não vou resolver mais, porque já falou. E a gente conseguiu ir costurando isso. Hoje eu não tenho mais esse problema, a equipe é muito engajada, é muito gostoso trabalhar com elas. E olha só, então aqui a gente está já desmistificando algumas situações. Eu acho que está valendo muito a pena para quem está aqui assistindo, Michele, para mudar essa ideia de que se eu pontuar o professor, eu vou me indispor. Se eu pontuar, eu vou desmotivar. Pelo contrário, se pontuar com segurança, de forma respeitosa, como você tem feito, o resultado é uma equipe engajada, professores motivados, como você trouxe. E ainda você fala: olha, eu tenho uma equipe gostosa de trabalhar. Então, pontuar o professor não é algo que torna o relacionamento com a coordenação desgastante, negativo. Muito pelo contrário, não é? Exatamente. Depois que a gente aprende a fazer, não é mais difícil. Não é mais pesado. Antes é muito. Mas depois não. A gente consegue levar mais tranquilamente. E a equipe, ela traz o respeito ao reconhecimento quando nós pontuamos com segurança. Porque a verdade, né, Michele, é que todos nós temos pontos de melhoria. Todos nós, eu, você, qualquer professor e qualquer coordenadora. E a questão não é ter o ponto de melhoria e ser julgado, ser criticado, ser diminuído, mas sim, eu entendo que eu tenho pontos de melhoria e o papel da coordenadora nessa hora é indicar como melhorar e não julgar e nem criticar. E nem cobrar, como que a gente trouxe aqui. Eu tô vendo alguns comentários aqui, ó, pessoal te elogiando, te parabenizando, Michele. Que lindo, né? Tá vendo? É o reconhecimento. É o reconhecimento do seu trabalho, o respeito do seu posicionamento seguro que você tem aí na coordenação. Parabéns. Obrigada. Comunicação, Michele, é importante a coordenadora saber se comunicar com segurança na hora de pontuar? Você pode lembrar de algo que você fazia antes na sua comunicação, na hora de falar com o professor, e que hoje você já não fala mais dessa forma? Mudou? Mudou. Antes, eu tinha, por ter medo de falar, medo de pontuar, então quando eles estavam aqui comigo, eu sempre estava ocupada. Ou eu estava no telefone, ou eu estava mexendo no WhatsApp, ou eu estava respondendo uma mãe, eu sempre tinha alguma coisa para dar tempo de pensar. E aconteceu uma situação assim, uma vez eu mandei um WhatsApp para uma tia de uma maneira muito rude. É assim que você vai responder para a mãe e pronto, acabou. Não tem mais conversa. E aí, quando eu cheguei na escola, ela estava super mal, porque, né, logo cedo, imagina, 6 horas da manhã já receberam uma mensagem, assim. E aí, conversando com elas, eu percebi que não era o meio, não era o jeito de chegar até elas. Né? Então, agora eu tenho, assim, um caderno na minha mesa com o nome de todas elas. Então, todo dia, conforme eu vejo, pode ser o que for.
Eu vou lá e anoto. Ah, tia Juliana. Eu anoto lá que a tia Juliana precisa falar isso. Nunca no meio da semana. É sempre no dia de conversar com ela. Salvo, assim, um incêndio. Nossa, a criança foi com 5 mordidas, eu preciso dar um feedback para a mãe. Mas, fora isso, eu junto todas essas informações e só no dia da reunião que eu passo para ela. Às vezes eu até falo para a mãe, olha, eu tenho reunião com a tia segunda-feira. Então, até terça eu te respondo. Para dar tempo de escolher e trabalhar isso com as meninas. Então, hoje eu já sei que mandar recado no WhatsApp é assim que você vai fazer, pronto, acabou. É caderno, coisas assim que não são diretas. E nem atendê-las de forma honesta, né? Porque quando elas estão em atendimento, elas estão em atendimento. Do mesmo jeito quando é um pai, quando é um órgão supervisor. Então, quando é a vez delas, eu tento manter o mesmo respeito. O respeito, manter o respeito na comunicação. Não é só, às vezes a gente pensa assim, olha, eu respeito meus professores. Mas como você trouxe, não é só o respeito nas ações, é na comunicação. Então eu não falo a qualquer momento. Só o fato de você, Michele, respeitar o momento para conversar com a professora é um respeito muito grande. Então, às vezes, naquela ânsia de resolvermos algo, a gente para o professor no meio do corredor, interrompe a aula, interrompe o lanche. Como você mesmo disse, o professor nem tinha chegado, acho que tinha aberto o olho, foi olhar para o celular, já estava lá a mensagem, não é? Então a gente acaba desrespeitando o professor sem perceber, em pequenas ações no dia a dia, em um gesto, numa comunicação, numa mensagem, quando a gente interrompe a aula de forma brusca, quando a gente manda uma mensagem rude, é uma falta de respeito com o professor. E, consequentemente, reflete no desempenho na sala de aula e a semana ela já fica comprometida, porque aquele relacionamento com o professor já não flui. E aí, como é que é o trabalho na semana? Só vai piorando. E o relacionamento, Michele, a gente sempre traz para vocês, né? Liderizou, também a gente sempre compartilha aqui nas redes, que ele depende dos pilares. O respeito com o professor também ele vem da comunicação segura, do posicionamento da coordenação e da organização. Porque se não houver uma organização, a gente manda às 6 horas da manhã uma mensagem na ânsia de resolver. E agora você trouxe uma coisa importante. Eu anoto, ou seja, organização. Eu registro que eu preciso falar com os professores e eu falo no momento certo. Momento certo. Organização novamente. E para quem está assistindo e tem dificuldade em se organizar, em se posicionar e se comunicar, acalma o coração. Porque a Semana da Coordenadora Segura está chegando de 27 a 31 de março, ao vivo e gratuito. Para quem não se inscreveu, link na bio do perfil e na descrição do vídeo. E na semana que vem, a gente já começa aquecendo com lives diárias e materiais para quem estiver participando, tá bom? Então, é importante saber se comunicar, se posicionar e organizar, porque são os 3 pilares que facilitam a vida na coordenação, fazem com que você consiga exercer o seu papel e conquista o respeito dos professores. Agora, um pouquinho antes, Michele, voltando, né, antes de você ser uma liderona, uma coordenadora segura, que aqui está compartilhando essas ideias e essa sua transformação. Antes, como é que você se sentia no dia a dia quando tinha um problema para falar com o professor e não sabia resolver, ou resolvia, como você disse, né? Ou enfrentava e falava de qualquer jeito. Como é que você se sentia nessa época? Eu me sentia vazia. Porque assim, era como se eu estivesse enxugando gelo. Todo dia era o mesmo problema, todo dia era a mesma coisa, todo dia era o mesmo assunto. Então, nada fluía. Eu dava uma volta pela escola, chegava aqui na sala, era aquele problema que eu tinha para resolver. Eu ia fazer outra coisa, quando eu voltava, que era o mesmo problema. Porque eu nunca tinha parado para ensiná-las a fazer. Eu sempre falava, tá errado. Né? É como se fosse assim, uma receita de bolo. Só tinha os ingredientes, mas não tinha um modo de preparo. Então, você não sabia se o bolo batia junto com açúcar, se bate junto com óleo, né? Então, nunca dava certo. Então, nesse momento, eu me sentia sempre vazia, muito, muito cansada, desmotivada. Eu falava, gente, o problema sou eu, não é possível, porque não tá aí. Eu estou te ouvindo, pode continuar. Travou, mas já voltou. Pode continuar. No começo, assim, nessa época, eu me sentia muito sozinha, né? Porque, assim, você acaba não tendo ninguém. Porque você tá no meio, você nem é direção e nem é professor. Você é alguém que tem que resolver o problema para a direção e tem que entrar em
conflito com o professor para que isso seja resolvido. Então, no começo, para mim, eu me sentia assim, eu ia embora arrasada. Todo dia eu tinha certeza da missão não estar cumprida. E até é engraçado que quando eu comecei com o método, Aham. né, liderar com sutileza, tem um módulo que fala de agenda. Então, no começo, eu chegava na minha casa com a organização, ou eu tinha a sensação de dever cumprido, mas eu falava alguma coisa, eu não fiz. Como que eu consegui ir embora no meu horário e não levar serviço para casa? Eu falava, gente, não é possível. Alguma coisa vai estourar daqui a pouco que eu não fiz. Porque não dá certo eu ir embora no horário e não levar serviço. Parecia Então, mágica, né? E a gente até estranha falar, será? Não, eu esqueci alguma coisa. Não, tá faltando alguma coisa, não é? falava, às vezes E eu chegava a pensar que eu esqueci criança na escola. Eu falava, esqueci criança, não é possível. Eu ter conseguido vir embora no meu horário, sem nada, alguma criança podendo na escola, é possível. Não tem como. sim, É até engraçado, porque assim, eu chegava em casa e falava, meu Deus, como que eu não tenho nada para fazer? Eu não tenho WhatsApp para responder. Eu não tenho nada pauta para fazer. Eu não tenho nada para fazer. Como uma pessoa vai embora no horário normal? você vê, né, Michelle? A gente, se não fosse trágico, seria cômico, porque, gente, já pensou? Nós, enquanto coordenadoras, acostumamos a sofrer. E aí, quando tá bom, a gente estranha, não é? Tá tão acostumada a trabalhar em casa, dobrado, levar serviço, que o dia que vai com a mão vazia fala, meu Deus, alguma coisa eu não fiz. Então, eu vou aproveitar o gancho para falar, fazer uma reflexão. Qual é a dificuldade que você que está assistindo hoje já nem dói mais? Sabe aquele negócio de você ficar calejada? Talvez você já lá ouviu um monte de desaforo do professor e você já ouve tanto que você fala mais um a menos, um a mais. Ou seja, como a Michelle falou, trabalho tanto em casa que já faço extensão da escola. Então, o dia que eu não levo, que eu não levei, eu até estranhei. Então, muitas vezes, nós coordenadoras estamos vivendo um ciclo de sofrimento, de sobrecarga, de cobrança, de desgaste e nos acostumamos achando que é assim mesmo. Só que não é assim. Coordenadora nenhuma merece se sacrificar levando serviço para casa. Não, o contrário, como a Michelle trouxe. O ideal e o certo é não levar. Mas não é não levar porque deixou sem fazer, largar. É não levar porque está tudo em dia. E é possível. E isso também faz parte para que a coordenadora possa, Michelle, chegar em casa e descansar, desligar, para voltar no outro dia segura para falar com o professor, confortável, equilibrada emocionalmente. E aí é importante. Mas, Michelle, isso era antes, né? Então, levava os livros para casa, insegura, frustrada, como você trouxe, até achava que não era para você. E depois, como é que hoje a Michelle, coordenadora Líder Ouro, se sente? Como é hoje a sua vida? É até gostoso assim de falar, né? Hoje, no começo do ano, eu fiz o planejamento com as meninas da minha semana. E tem hora que sobra tempo, porque tá tudo caminhando de uma maneira que eu consigo ter um tempo para ir ficar com elas um pouco, ter um tempo para sentar com as crianças um pouco, o estudar mesmo. Eu não conseguia colocar de manhã. Então, além de tudo, eu ainda tinha que estudar à noite, sábado, domingo. Então, o que faz parte da coordenação, eu consigo colocar na minha grade de manhã. Né? Eu consigo me organizar em relação a isso. Então, hoje, o tempo que sobra tempo, eu consigo me reorganizar. Sobrar tempo. Eu acho que quem não sonha com isso na coordenação? Parece até mágica, né, Michele? Fala, não, não é possível. Não, não é mágica, é estratégia. Estratégia de organização, como você trouxe, que nós ensinamos no método. Mas, pessoal, atenção. Na semana da coordenadora segura, vai ter uma aula especial sobre organização da rotina na coordenação. Para participar, é só estar inscrito, link na bio e também na descrição do vídeo. E quando a gente consegue dar conta, dar aquela satisfação, qual é o sentimento? Como é que você se sente hoje, Michele? Hoje eu tenho, assim, eu me sinto bem segura em relação a tudo. Eu me sinto realizada e eu consigo acreditar que para todo problema vai ter uma solução. Não tem mais aquela coisa, nossa, de novo o problema é que eu vou ter que tapar o sol com a peneira até pegar fogo, né? Porque a gente vai apagando com gasolina. Você joga ali enquanto aquele tá se organizando, você vai resolver outro. Então hoje não. Às vezes, nem hoje, se eu tenho um problema, ele está estruturado. Primeiro eu preciso pensar como eu vou tratar ele. Se eu não sei, eu aviso, eu falo, eu não sei o que fazer. Mas deixa ele ali, vamos pensar, até segunda-feira a gente acha uma solução para ele.
né? Então a gente consegue hoje dominar essa angústia, né? Essas situações do dia a dia mesmo. Situações do dia a dia. Que se nós não pararmos para refletir e não tiver inteligência emocional, como você está demonstrando aqui, acaba que nós tentamos apagar o problema, o fogo, dentro da escola com gasolina. E aí vira um incêndio. E aí, esse tentar apagar o fogo é como você trouxe no início. É falar com o professor de qualquer jeito a qualquer momento. É tentar apagar o fogo com gasolina. Ou seja, eu tenho um problema com o aluno, com o pai, e eu vou com o professor, ao invés de querer ajustar, alinhar e corrigir, melhorar, eu vou lá e jogo gasolina. Eu ataco o professor, eu mando mensagem a qualquer hora, eu falo de forma ríspida, porque eu estou abalada emocionalmente, não é? É horrível. Nós, enquanto coordenadoras, estamos de frente com a família, de frente com a direção. Primeiro, sempre bate no nosso peito. A bomba estoura na nossa cara. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir ferida. A gente já está ferida, a gente vai ferida para cima do professor. E a gente quer o quê? Ferir o professor. E aí é onde a gente cobra, critica e tudo piora. Só que por isso é importante os pilares. Se organizar para que você possa descansar, ter o equilíbrio emocional, para curar as feridas que nós temos todos os dias na batalha de dentro da escola, para depois voltar com muita segurança, posicionarmos e pontuar com o professor para corrigir e não piorar qualquer situação. Mas essa clareza que nós estamos tendo aqui nessa conversa, Michele, não é fácil de ter. É preciso ter prática e estratégias para aplicar. Você lembra de alguma coisa que você fazia antes, de algum problema com o professor, alguma situação na escola, que você cometeu um erro, se você puder contar e lembrar de algum detalhe, você fala, bom, aprendi no método e esse erro hoje eu não cometo mais. Você lembra de algum erro que você cometeu antes? São tantos antes do método que dá para falar bastante coisa, mas eu não tinha o jeito de passar, por exemplo, uma dinâmica de aula. Então eu ia lá, eu chegava a montar um semanário. É assim que eu quero que você faça, porque é assim que vai dar resultado, né? E hoje já não. Hoje eu consigo analisar as meninas e saber que a maneira qual elas estão fazendo não é a que eu faria, mas é uma maneira qual elas estão tendo segurança, eu estou acompanhando e o resultado está ok. Né? Então, antes eu sempre colocava dentro de uma forminha. É assim, você vai fazer. Então, por exemplo, aqui na escola eu tenho uma tia que ela ama fazer coisa com tinta. Quanto eu tenho outra da mesma turma que não. Então, aqui não é do mesmo grupo, é da mesma turma, mas não é. A tia rende tão bem quanto a tia que se lambreca de tinta. As duas têm muitos elogios de pai, as duas. Então, assim, eu aprendi a entender que o jeito de uma e o jeito de outra não tem problema, elas só precisam estar ligadas dentro da filosofia da escola. E eu entendo, sabe, esse seu outro comportamento que você trouxe antes, eu queria dar pronto, vamos assim dizer. E esse dar pronto é sempre a coordenadora, ela erra tentando acertar. Então, a expectativa é que quando a gente dá pronto para o professor, menos riscos de reclamações, menos risco eu tenho de dar errado. E aí eu quero que todo mundo siga um quadrado. E é onde, claro, que não dá certo, não é? Porque cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua didática. A metodologia da escola é uma, mas a didática de cada professora deve ser respeitada e valorizada, como você trouxe, que é o que ela faz com habilidade. Então, esse é um erro que você não mais cometeria. E agora, um grande aprendizagem, um maior aprendizado que você teve no método Liderar Gentileza, que transformou a sua prática, além de tudo que você já compartilhou aqui, se você pudesse destacar algo, o que seria? Eu acredito de tudo, para mim, o mais difícil foi alinhar a gestão e a coordenação. Porque era assim, tanto eu quanto a gestão, a gente fazia tudo ao mesmo tempo. Então as meninas iam falar para mim, eu tenho médico, eu resolvia. Ia com ela, falava, não, tô com problema com tal criança. E ela também resolvia. Então chegava no meio do caminho, ela que é a parte burocrática não sabia que a fulana ia sair mais cedo. E eu não sabia que estava autorizado pintar com tinta no parque da frente. Então, quando eu entrei no método, uma das primeiras coisas que eu assisti mesmo, assim, foi a função da gestão e da coordenação. Então, hoje a gente tem alinhado. Às vezes a gente se pega no automático respondendo, aí a gente respira, tanto eu quanto a direção, a gente conversou muito, porque
não foi fácil para nenhuma das duas. E aí a gente respira e fala, ah, legal, mas isso não é comigo. Isso é com a tia. E aí isso a gente já consegue. E nessa jogada, a gente percebe assim, que a escola começa a rodar redondinho. Porque a gente já vê as meninas, elas estão vindo para mim no meio do caminho, elas param, ah, não, não é com você. E também vai para a gestão, ah, não, não é com você. Então, é uma coisa assim, que para mim foi muito difícil, porque quando você assiste um módulo desse, você tem que procurar o seu superior para falar, olha, eu estou fazendo um curso e a gente está fazendo errado, não é fácil. Mas se você seguir os passo a passos que tem lá, se envolver com aquilo, você consegue. Sem que ninguém saia ferido, machucado, frustrado, né? A gente consegue fazer isso com ética, delicadeza e respeito. Então, liderar com sutileza, além de te ensinar a posicionar com segurança com os seus professores, também te ajudou a se posicionar com segurança com a gestão, com a direção? Muito. Me ajudou e me ajuda sempre, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa, porque ninguém vê de trás dos bastidores, né? Quando tá tudo bem, o circo tá pegando fogo para trás. Mas a gente consegue hoje ter uma conversa direta. Olha, você não tá fazendo legal, não adianta eu corrigir as meninas nisso, se isso você faz de errado, né? Então isso a gente consegue. Hoje eu consigo passar, ela consegue entender, e a mesma coisa comigo, Mi, ó, isso não tá legal, porque você também não tá fazendo o que seria, e a gente consegue sem aquela coisa bruta, sabe? De novo, falar que tá errado, isso não é com ela. Ou já aconteceu antes das meninas perguntarem alguma coisa para ela de coordenação, ela responder, e aí na hora da raiva as meninas iam falar comigo, eu falava, você já não falou com ela? Então vai do jeito que ela falou e pronto. Então hoje já não tem. Quando acontece, não tem acontecido mais, mas se escapa, a gente respira e fala, olha, eu vi que na hora do sufoco a tia resolveu, mas retomando, a gente vai fazer assim, tudo bem? Essa semana você termina como está, mas a gente vai seguir de outra maneira. E ter alinhado, então, o trabalho com a gestão também trouxe o equilíbrio necessário para os professores, a referência. Qual é o papel de cada um? Ter o papel alinha para a equipe saber a quem se dirigir quando o problema acontecer. Qual é o papel de cada um? Para desempenhar a melhor função, ter essa referência do professor e da coordenação e da direção é fundamental. Agora, deixa eu te perguntar, Michele, quando foi que caiu a ficha que você falou assim, peraí, 10 anos você já está na coordenação. Você falou que já tinha feito quantas graduações mesmo, Michele, você já tinha feito? E quais foram? 2 pós de gestão, uma de coordenação e outra de gestão de pessoas. E aí, quando foi que você falou, bom, mesmo com as pós-graduações, eu preciso aprender a lidar com os professores, eu preciso ter segurança para lidar com o professor. Quando que o método Liderar Sutileza ele entrou na sua vida? Eu comecei a assistir nas lives, né? A seguir vocês no Instagram. E na época que eu fiz a inscrição do curso, hoje eu não sei se é assim, veio uma informação que se eu acompanhasse as aulas, os plantões de dúvidas, e eu não tivesse sucesso, vocês externariam o meu investimento. Eu falei, peraí, para elas terem certeza que elas estão falando, é porque vai dar certo. E aí foi aí que eu peguei a segurança. Falei, não, e eu sempre estou nos plantões de dúvidas, no mão na massa. Então, assim, foi quando eu comecei e falei, se elas estão garantindo que se eu for, vai dar certo, eu vou nesse negócio, né? E não achei um investimento caro, né? Se comparando a uma pós que não me deu tanto resultado, me deu muito ensinamento, mas não resultado prático, eu não achei um investimento caro. Eu achei que, assim, vale muito a pena. Qual foi a sua dificuldade? Você pensou assim, ah, mas teve dúvida, Michele? Você já falou, né? Eu confiei porque vocês garantiram que se eu não aplicasse, daria certo. Maravilha. Mas quando você começou a aplicar o método, você teve alguma dificuldade no dia a dia? Olha, dificuldade não. Quando eu tinha insegurança, eu ia nos grupos. E aí sempre, ou você ou a Carol, me respondia muito rápido. Faz assim, olha, tenta dessa maneira. Então não dava tempo de criar essa angústia, porque o retorno era muito rápido. Então acontecia de manhã, à tarde eu já tinha um caminho a seguir. Né? E foi onde eu aprendi a não responder de imediato. Então eu sempre falava para o pai ou para as meninas, olha, até sexta-feira eu te respondo. Que
que era o tempo que a gente tinha para esse bate-papo, essa acolhida, para eu falar, então agora eu vou seguir assim. É importante a gente ter onde buscar o apoio, o norte, a orientação, porque no dia a dia, muitas vezes, como você trouxe no início da nossa live, de um lado a direção cobrando, do outro lado os professores pressionando, e onde que eu encontro a resposta, a orientação? E aí você encontra aqui com a gente, no Método Liderar Sutileza. E agora, sabe o que eu queria? Se você topa aqui comigo, pensei da gente abrir para o pessoal que está assistindo, fazer algumas perguntas sobre pontuar o professor. E eu e você respondemos para o pessoal, tudo bem para você? A gente nem combinou nada, vamos ver se a gente consegue, hein? Vamos sim. Vamos tentar? Então, legal, pessoal. Coloca aqui nos comentários qual a sua dúvida ou dificuldade na hora de pontuar o professor. Coloca aqui que a gente vai responder para vocês. Enquanto vocês colocam aqui, ó, eu já vou ler até um comentário. A Elizabeth comenta assim: posicionamento é tudo. Parabéns, parabéns mesmo, Michele, porque se posicionar é o que dá o respeito para o professor. E posicionar não é impor. Uma líder pedagógica se posiciona. Um chefe manda. Uma coordenadora-chefe manda. Amedronta, intimida, ameaça. Uma líder pedagógica, uma líder ouro, se posiciona com segurança. E aí, pessoal, coloca aí suas dúvidas sobre pontuar o professor, que a Michelle vamos te responder. Lembrando que a partir de segunda-feira, todos os dias, aqui às 20 horas, nas segundas 18 horas, nos demais dias às 20 horas, uma live com conteúdo prático para você e com material também. Material só para quem está inscrito na Semana da Coordenadora Segura. Então, para se inscrever no evento gratuito, link na bio e na descrição do vídeo. Temos dúvidas? E aí? Como faço? Vamos lá, Michelle, ó, apareceu uma aqui. Depois a gente vai. Como faço quando a professora resiste a não cumprir com a responsabilidade? Aí eu vou começar, Michelle, vou chutando, aí você rebate, tá bom? Então, eu tenho uma professora que resiste em não cumprir as responsabilidades. Eu preciso pontuar com segurança. E esse pontuar não é repetir o que você já falou. Então, não dá para ficar repetindo, porque senão acontece como a Michelle falou. Eu sentia que eu estava enxugando gelo, sempre os mesmos problemas. A questão de cumprir não é opcional. Ó, se você disse que ela não quer cumprir com as responsabilidades, o não cumprir não é uma opção. Então, qual é a consequência de não cumprir? Porque se for opcional, não há consequências. Agora, se é uma responsabilidade que precisa ser cumprida, qual é a consequência? Está claro para a professora qual é a consequência dela não cumprir com essa responsabilidade? Está documentado? Não é opcional se é necessário cumprir e se é responsabilidade. O que falta é se posicionar com segurança, argumentando. E aí, Michelle, alguma coisa para contribuir aqui? Aqui na escola, a gente, depois que a gente começou a estudar sobre, a gente Uhum. fez o nosso combinado, né? Então, é assim, tem lá todas as regras da escola e todo mundo assina. Então, se não tem, nunca aconteceu, tá? Mas se acontecer de alguém não cumprir aquele combinado, a gente tem como voltar e falar, mas lembra que a gente já assinou sobre isso? A gente já combinou sobre isso? Então, assim, a documentação também é tão importante como qualquer outra coisa, porque não fica perdida, não fica no ar. E olha só, você ainda começou a frase assim: quase não tem quem não cumpra. Por quê? Porque gerou comprometimento, responsabilidade em documentar quais são as ações de cada professor. Então, contra fatos, não há argumento. Maravilha, Michele, excelente estratégia aí que você contribuiu. Vamos ver a próxima pergunta. Quando o professor é inseguro, o que fazer? A insegurança do professor normalmente esconde uma dificuldade. Qual que é essa dificuldade? É preciso que a coordenadora, o coordenador, sempre olhe para além das palavras e dos gestos, nas entrelinhas. O porquê que o professor está inseguro? É com tudo? Começa a mapear. Não, com tudo não. Ah, então em que momentos? Em que ações? Ele sabe realizar ou ele tem dificuldade? A dificuldade normalmente promove a insegurança. É mapear para entender a raiz da dificuldade, da insegurança do professor, para pensar em estratégias para orientar e acompanhar o professor, porque quanto mais a coordenação acompanha, mais segurança ela dá ao professor de realizar a prática no dia a dia. E aí, Michele, que você pode também contribuir? O ano passado, eu passei por uma situação dessa, né? A gente precisou multisseriar uma turma, colocar pré-1 e pré-2 junto.
E a professora era muito insegura. Ela ficava assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E aí, ao longo do ano, eu fui trabalhando com elas a questão da autonomia, da, de ter uma autoestima, da capacidade de cada uma. E a turma dela acabou numa excelência. A turma dela, assim, conseguiu. E no final do ano ela estava aliviada. Ela falava assim, eu achei que não ia conseguir, né? Até é engraçado que esse ano ela falou, pode juntar duas turmas para mim que não tem problema, né? Já fiquei com aquela ano passado. E foi uma coisa assim que no começo deu muito trabalho, porque ela só falava que ela não ia conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Do jeito, e juntou com tudo, né? Porque ela não dizia não conseguir, e eu estava aprendendo que ela não iria fazer do meu jeito, né? Porque eu tenho a minha concepção de ensino de alfabetização. Ela trouxe a dela. Então, às vezes, eu entrava para assistir a aula dela, eu falava, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa, porque não é do jeito que eu faria. Mas aí eu filtrava e filtrava até as minhas observações. Porque enquanto eu estava em sala, eu anotava aquele monte de coisa. Aí depois, quando eu passava um dia, porque eu nunca faço avaliação no mesmo dia, que eu ia reler, eu falava, não, mas ela tá fazendo, né? Do jeitinho dela, ela tá tendo resultado e tá tudo bem. Então foi muito gostoso ver o final do ano. O quanto feliz ela estava. Assim, ela se esbaldou na festa de formatura, porque ela estava realizada mesmo. Ela fez um excelente trabalho. Um excelente trabalho, apesar. E olha como começou o ano, insegura, e depois ainda fala, pode vir, porque agora eu já sei resolver. Mas aí você fez uma coisa importante, né, Michele? Tirou o pé. Porque ao invés de cobrar, pressionar e criticar, você foi orientando a professora, ajudando a evoluir na sua insegurança. Parabéns, Michele. Inclusive, eu quero ler o comentário da Meire aqui para você. Gostaria só de parabenizar a tia Michele, a tia Mi, que vem fazendo o seu trabalho com maestria na equipe. Jardim da Infância está preparado com excelência, com excelentes mãos, tanto com a diretora quanto a coordenação. Parabéns, Michele, sendo reconhecida e valorizada como merece. Obrigada. Mamãe fofa. Ah, então reconhecendo o seu trabalho, sendo valorizado. Muito bem. Michele, muito obrigada por essa noite incrível. Quantos compartilhamentos, quantas ideias brilhantes na sua prática, no respeito com o professor. Desejo que você continue iluminando o trabalho, guiando a sua equipe, transformando vidas na sua escola, através da sua paixão pela educação. 10 anos da educação não são 10 dias. Tenho certeza que você tem feito muitas transformações na escola, tem auxiliado cada um que conta com o seu apoio, seja um aluno, a família ou os professores. E obrigada por estar aqui hoje e abrir o seu coração. Obrigada pelo convite. E o Midas, liderar com sutileza mudou minha vida. Né? Assim, olhar, é um marco, é um antes e um depois. Muito obrigada por tudo. E conte com a gente no que você precisar. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Michele. E esse foi mais um bate-papo de coordenadora, todas as quintas-feiras, aqui às 20 horas. Uma conversa prazerosa, com muitos ensinamentos práticos, com histórias de superação no mundo da coordenação, de coordenadoras que atuam com segurança através do método Liderar com Sutileza. E lembre-se, hein? Estamos aí aquecendo os motores para o grande evento que vamos ter de 27 a 31 de março, Semana da Coordenadora Segura, estratégias práticas totalmente gratuitas para você ter segurança em menos de um mês para lidar com os professores. Transformar a sua semana em dias produtivos e mais tranquilos. Para participar, você já sabe, link na descrição, se inscreva para participar no Facebook ou no YouTube e aqui no Instagram, o link fica aqui embaixo da nossa foto no perfil. A partir de segunda-feira, do dia 13 de março, lives diárias com conteúdos práticos e materiais exclusivos para quem estiver inscrito no SCS, Semana da Coordenadora Segura. Te vejo na próxima live. Tchau, tchau.